Paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez reunidos para comentarmos e falarmos um pouco mais da lição da escola dominical. Estamos aqui no canal EBD Estudo. Hoje nós iremos tratar a lição de número 6, o livro de Esté. Mas antes de entrar propriamente no conteúdo da lição, quero lhe convidar a se inscrever no canal, a compartilhar esse vídeo, a fazer um comentário para que o vídeo possa se tornar mais relevante, o conteúdo possa se expandir e possa alcançar mais pessoas e que assim sejamos edificados na palavra de Deus. Então, iremos agora falar sobre a lição de número 6, que tem como título o livro de Esté. O texto áureo encontra-se em Esté, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe, para tal tempo, como este chegaste a este reino. E a verdade prática diz o seguinte da lição: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. E a leitura bíblica em classe encontra-se em Esther, no primeiro capítulo, do versículo 1 ao versículo 9. Então, esta lição ela vai iniciar um novo ciclo, né, dentro da história maior da nossa lição deste trimestre, qual nós concluímos a história de Ruth, né, falamos aí algumas lições sobre toda a história de Ruth, e agora vamos adentrar na história de Esté, e já vamos aí entrar com uma das grandes características do livro de Esté, é justamente uma característica singular, a ausência do nome de Deus. Enquanto, em contrapartida do livro de Ruth, tinha muitas referências a Deus, né? O livro de Esther, ele não faz nenhuma referência, mas isso não tira o valor, né, deste livro. E isso também não quer dizer que a presença de Deus não esteja ali na história. Na verdade, apesar do seu nome não estar ali registrado, o nome de Deus não está registrado, vimos a todo momento a presença de Deus, o seu agir, né, a sua providência em todo o roteiro dessa história, a qual nós iremos passar a estudar, né, a partir de hoje. Então, apesar do nome dele não estar presente, vimos então a manifestação da providência de Deus guiando todos os detalhes de todos os aspectos dessa história, né, da história de Esther. Maravilha. E no primeiro ponto, né, no primeiro tópico da nossa lição, nós vamos ver a organização do livro de Esté e alguns aspectos desse livro. No primeiro ponto da nossa lição, nós vamos ver a categorização do livro de Esté. Importante sabermos que ele está também presente na Bíblia hebraica e lá ele está composto na terceira seção. Ele compõe a terceira seção da Bíblia hebraica como um livro histórico. O livro de Esther também é lido nas festividades judaicas. Nós precisamos lembrar que a festa de Purim, que é celebrada até hoje, né, ela surge, é instituída para a celebração do livramento que Deus traz dentro do livro de Esther. E esse feriado, essa celebração é feita até os dias de hoje. Então, entre os 5 livros que são lidos do Megilot, está incluído o livro de Esther. Mais uma vez, nele está instituída essa festa. E é um dos casos em que se institui uma festa fora do livro da lei de Moisés, né? Então, esses são alguns aspectos interessantes sobre esse livro. E ele também, como obviamente sabemos, faz parte da Bíblia cristã, onde ele está na seção, ou ele é categorizado como um livro histórico. Isso porque, queridos, ele relata fatos reais, não é alegórico, como alguns liberais teólogos defendem. Pelo contrário, essa é uma história real de um rei que existiu e de uma rainha que existiu e de um livramento de Deus que existiu. Por isso, esse livro é categorizado na Bíblia cristã como um livro histórico. Exatamente. Então, dando continuidade, o próximo ponto são características literárias, né, do livro de Esther. Lembrando que nós, nesse momento, estamos falando aí da organização do livro de Esther.
Então, o livro de Esther ele tem 10 capítulos, né? Ele é organizado, dividido em 10 capítulos, e dentre suas características literárias destaca-se a sua objetiva historicidade. E um dos aspectos que podemos observar é essa historicidade, a preocupação do autor do livro em mostrar a historicidade da história, é que ele vai justamente dar características, né? Mostra todo o contexto onde essa narrativa vai iniciar. E já no primeiro versículo do capítulo 1, né, vemos aí vários detalhes, né, dessa história que se inicia, desse detalhamento. Né? Ele vai falar do rei persa, Assuero, né? Vai dizer características da extremidade do seu império naquele momento, que vai desde a Índia até a Etiópia, né? E vai caracterizar a divisão do reino, que eram 127 províncias. Então, tudo isso, a informação, podemos encontrar no primeiro versículo do capítulo 1. Então, ele vai justamente ter essa preocupação para localizar a história dentro de todo o contexto geográfico, político, histórico, né? Para que o leitor possa se situar dos acontecimentos. E como já foi falado aqui pelo nosso professor Diego também, ele serve como fonte primária para a festa de Purim, que é justamente a partir de eventos, né, que é narrado em Esther, um evento, Grande Livramento, que vai ocorrer lá no decorrer da história, é que é instituído essa festa fora aí de toda a lei mosaica, né, do Pentateuco, ali, de várias leis que foram estabelecidas por Deus, né, através de Moisés. Esse é uma das exceções, né, que acontece justamente nesse período do exílio. Então, a festa de Purim, então, a fonte primária onde tudo vai ser instituído é o livro de Esther, e serve também como essa fonte primária aí dessa festa anual. E outra característica, ao contrário aí já do livro, fazendo até uma comparação com o livro de Ruth, enquanto que Ruth, o estilo narrativo, ele é menos dialógico que Ruth. Ruth tem muito diálogo, enquanto Esther, o narrador sobressai mais o narrador do que os próprios personagens. Então, o foco ele é mais narrativo, né? Então, é outra característica aí literária, né, do livro de Esther. Muito bem. E no terceiro ponto, vamos falar sobre autoria e data. O livro de Esther é um dos livros da Bíblia em que a autoria não é explícita, né? Não fica descrito no próprio livro, porque nas escrituras nós determinamos a autoria incontestável de um livro quando o autor se apresenta no livro, né? Jeremias, Isaías, ou quando um outro autor bíblico, como por exemplo quando Jesus se refere à autoridade do livro de Jonas, né? E na Bíblia se chega à autoria, né, autoritativa pela própria declaração do escritor ou pela referência feita por outra parte da Bíblia. No caso do livro de Esther, não temos presente esse elemento dentro do próprio livro, uma declaração de autoria, mas também não temos nenhuma outra parte da Bíblia declarando algum autor associado à escrita do livro de Esther. Então, o autor é indeterminado, é um autor desconhecido, mas sabe-se que provavelmente foi escrito na Pérsia, porque o autor usa palavras persas, né? E ainda não pareceu ter sido exposto à influência grega, por exemplo, ou babilônica. Se bem que no momento aqui nós estamos num momento após, né, o Império Babilônico, agora é o Império Persa. Então se acredita que foi escrito nos dias, ou próximo dos dias em que ocorreu o evento, pela clareza de detalhes, pelo uso de palavras persas. Então se coloca a data do livro de Esther por volta de 460, né, antes de Cristo, ou seja, durante o período mais ou menos do cativeiro na Pérsia. Exatamente. Então, vimos então aí toda essa parte, a categorização de Esther, características literárias, né, e a autoria e a data, né, provável aí da escritura deste livro canônico reconhecido, né, na Bíblia cristã. Vamos agora para o segundo ponto da lição, segundo tópico, o contexto histórico, o povo hebreu no exílio. Então, para começar a entender o conteúdo do livro, é preciso entender qual é o recorte,
na história em que os fatos, né, os eventos acontecem dessa história. Então vemos então aqui que o evento ele é justamente ali, ele é no período ali ainda do exílio, né, do exílio do povo judeu. Então no final da monarquia, né, vimos aí o seguinte, que o reino do norte ele é levado cativo pelos assírios, né, e leva o povo das 10 tribos de Israel e separa e coloca em vários povos, inclusive na região dos próprios Medos, ele é colocado também, faz referência lá. E alguns anos depois, o Reino do Sul, né, também é levado cativo, aí, como nós bem entendemos e vimos aí, para a Babilônia, em 3 levas, né, em 3 períodos diferentes. Ali, o povo também do Reino do Sul, de Judá, é levado cativo. E assim dura esse exílio 70 anos e o povo começa a retornar conforme fora profetizado. E dentre esse período de retorno, né, entre uma das voltas do povo que estava voltando para o exílio, entre uma leva e outra, acontecem justamente esses fatos, né, que encontramos no livro de Esté. Então, foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia, né, uma das causas que levou o povo para o próprio exílio, né? Mas vimos aí que Deus, ele, apesar de fez todo o julgamento, levou para o exílio, também ele trouxe toda a provisão para o povo no exílio, para que ele não fosse exterminado. E foi possível, através desse livramento, né, uma parte do povo, né, estar vivo e ser sobrevivente, né, mesmo após o exílio. Exatamente. No segundo ponto é justamente o que vai falar o comentarista da lição sobre o fim do exílio. Alguns aspectos interessantes, como a gente já mencionou, esse livro está no momento em que o Império Persa derruba o Império Babilônico anterior, e essa derrubada foi profetizada pelo profeta Naum, e ela se dá em 539, né, antes de Cristo, e agora Israel está sob, né, a tutela do Império da Pérsia. E esse é o contexto histórico em que se dá ou se desenrola os fatos do livro de Esté. O comentarista da lição chama atenção para o fato de que, nesse ponto, nós temos Daniel orando pelo fim do exílio. Daniel é enfático ao dizer no seu livro que entendeu, olhando para as profecias de Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. Mas isso não deu para Daniel um sentimento de passividade diante da profecia. A Bíblia diz que ele roga com choro, pranto, jejum e cinzas para que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, perdoe de sua iniquidade e o restaure. E é isso que vai acontecer por esses dias. Foram 70 anos de exílio. Isso é um fato importante, porque apesar da profecia já haver determinado, Daniel deixa claro que nós temos um papel intercessor e cooperativo nos planos soberanos de Deus. Ele sabia que Deus restauraria o seu povo, mas nem por isso deixou de orar por isso, né? De ser usado como um instrumento de Deus para o cumprimento desse propósito. Quando chegou o tempo, quando chegou a hora, a Bíblia diz que despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Então Deus tem o seu próprio tempo, o seu calendário, mas nós somos chamados para a intercessão, para a oração, para sermos instrumentos dele para o cumprimento dos seus maravilhosos propósitos. O comentarista conclui esse ponto da lição dizendo: agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que sabemos instituiu todas as autoridades e todos os poderes. Mas nós, mais uma vez, temos o papel de oração, de intercessão e de nos colocar como instrumentos, como Esté fez, né? Como Mardoqueu fez, como Daniel fez. Deus tem os seus propósitos superiores, elevados, às vezes até incompreensíveis, mas ele precisa, irmãos, usar-nos como seus instrumentos.
E como foi dito a Esther, se você não se colocar na posição, nosso socorro vem de outro lugar. A questão é que Deus vai usar quem se dispor. E nós somos chamados para isso. Então, esse ponto da lição é muito importante para nós olharmos para um Israel que está sob o juízo de Deus, mas, mesmo sob o juízo, há um remanescente fiel que sabe do seu papel e coopera com Deus para o cumprimento do seu propósito. Exatamente. Então, vamos aí para a terceira parte desse segundo tópico, que é o pós-exílio. Então, Esté, né, ele vai registrar os fatos que ocorreram justamente em que local? Né, na capital do Império Persa, em Suzã. Né? E em que momento? Entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus. Ciro, como foi falado aqui pelo professor Diego, ele autoriza o retorno do povo, né, que estava cativo para Jerusalém. Então, há uma primeira leva que retorna para Jerusalém, né, sob a liderança de Zorobabel. Vemos isso aí em Esdras capítulo 1. A partir do capítulo 1, versículo 5, vemos esse retorno dessa primeira leva. E depois vemos uma segunda leva que retorna. Então, entre essa primeira leva e essa segunda leva que sai do exílio, retornando para Jerusalém, é que acontecem os fatos narrados no livro de Esté. Então, vemos aí que estima-se que mais ou menos 1 milhão, né, de judeus encontravam-se naquele momento na Babilônia, é uma estimativa, e que apenas 50 mil retornaram na primeira leva com Zorobabel, né? Ali a partir de Esdras, capítulo 1, versículo 5. Então, a maioria achou-se cômodo permanecer lá, né? Já estava estabilizado de uma certa forma, então foi cômodo para a maioria permanecer no exílio, mesmo ele sendo liberado e permitido por Ciro, usado por Deus, né, para retornar assim cumprindo uma profecia de Isaías, o qual, né, também fala sobre esse retorno. E então nesse período aí, mais ou menos entre o primeiro e o segunda leva, é que acontecem os fatos narrados em Esther. Então, o segundo comentarista aqui da lição vai falar que entre o capítulo 6 e o capítulo 7 de Esdras, né, nesse intervalo que dura aproximadamente 60 anos. Né? Vemos a Bíblia quando lemos, pensamos que é até próximo, mas na verdade entre um capítulo e outro é aproximadamente 60 anos entre um retorno e o outro, e é nesse período justamente que transcorre, né, todo o livro de Esté. Então é nessa segunda metade desse período é que a passagem dos fatos, né, de Esté. Por isso que ele vai estar ali aproximadamente entre 483 e 473 a.C., um período, né, uma estimativa, né, para todos esses acontecimentos. Exatamente. Terceiro ponto, né, e último tópico da nossa lição, nós vamos ver propósito e mensagem. Primeiro ponto, a providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo. Então, uma coisa que foi dita, e é uma característica realmente muito destacável do livro de Esther, é o fato de um livro da Bíblia não ter mencionado o nome de Deus. Mas fica claro que Deus tem um propósito nisso. Eu acho muito linda a tradição judaica que diz o seguinte: quando no livro de Esther você tem Assuero, a Bíblia está se referindo a Assuero. Mas quando na Bíblia de Esther o termo é Malark, somente Malark, ou seja, rei, então subentende-se que ali é uma alegoria para Deus. Essa é a tradição judaica para a interpretação do livro de Esther. E nós vemos que o Espírito Santo de Deus teve o cuidado ao inspirar o autor para que ficasse destacada a providência divina, mesmo quando não parece haver mais solução, quando mesmo as esperanças desvanecem, a fé já está enfraquecida, a providência de Deus alcança o seu povo. Outra característica desse livro, né, e a providência divina é o tema central aqui, e isso fica claro porque quando nós olhamos para como tudo desenrolou, nós observamos que é a providência divina que deve ser destacada como tema central desse livro. Nós vemos que é o ponto alto do livro, é quando Purim se institui, quando Deus chega com o socorro de providência que anula, né, ou que sobrescreve a sentença de morte para todo o povo judeu. E
olhando por esse prisma, né, até da tradição judaica, nós vamos ver que Deus quer deixar claro aqui que mesmo quando parece que tudo está perdido, Ele está trabalhando. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo quando as coisas não parecem estar mudando de cenário, Deus está trabalhando e tem o controle de todas as coisas. Então, queridos, o tema central do livro de Esther é, sem nenhuma dúvida, a providência divina e o trabalhar de Deus, mesmo quando achamos que nada está mudando. Exatamente. Então, o próximo ponto vai falar sobre uma falsa estabilidade. Então, é justamente o autor, aqui o comentarista, ele vai destacar justamente isso, né? Daqueles que permaneceram, né? Não foram na primeira leva, retornando ali para Israel, para Jerusalém, né? Para atacar toda aquela região, e permanece. E ele vem fazer menção ao perigo, né? Tiveram a oportunidade de ir e não foram. Então, este nos transmite uma mensagem, o perigo de confiar nas falsas estabilidades, né, que as estruturas do mundo nos oferecem. Né? O povo já estava estabilizado, aquela falsa aparência de estabilizado, e em um determinado momento surge uma sentença de morte. Né? Então o povo ele correu um grande perigo, porque ele, de certa forma, se colocou no fato de estar ainda no exílio, onde teve a oportunidade de retornar, mas optaram por conforto, por uma falsa estabilidade, por uma confiança talvez em homens e em toda a estrutura, e também dar-nos uma lição, né? E Deus deu uma oportunidade, o povo de uma certa maneira não quis essa primeira oportunidade de retornar, então houve um perigo que o povo ali, mas mesmo durante o perigo, Deus ainda deu outra oportunidade. Deus, ele dá uma sentença de vida, né? Sobressaindo aí sobre a sentença de morte. Então, a falsa segurança foi embora, né? Quando houve o decreto de morte para todo o povo judeu. Então, o povo de Judá dependia novamente da intervenção divina e que, como nós vamos ver durante todo o livro de Esther, essa intervenção ela veio, né? E ela chegou ao povo através da própria rainha Esther, né? Como nós iremos ver, Deus a utiliza, né, como um instrumento para livrar o seu povo. Então, Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. E aí Deus ele tanto usa o sobrenatural como o natural. E aqui ele mostra que ele utiliza toda a estrutura humana estabelecida na época para trazer livramento para o seu povo. Agora, no grande e poderoso Império Persa, né, Deus utiliza dessa estrutura para salvar o seu povo. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Assim termina esse ponto da lição aqui do terceiro tópico. Exatamente. E no terceiro ponto, né, do último tópico da nossa lição, nós vamos ver a festa de Purim. Então, essa lição tem esse papel, né, de dar um panorama sobre o livro de Esther. Nas próximas lições, nós vamos ver pormenores, né, dessa história, mas ela conclui olhando para a festa de Purim, o ponto alto dessa festa. Uma coisa que chama muito a atenção é o nome dela e de onde vem. Porque se nós olharmos para Esther 3:7, vamos ver que está escrito assim: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Assuero, se lançou Pur, isto é, a sorte, perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o duodécimo mês, que é o mês de Adar. Isso tudo para determinar, né, quando seria a morte, né, o decreto de morte dos judeus. E o nome da festa acaba sendo inspirado no começo dessa conspiração, porque se lançou Pur, ou seja, sorte. E o nome da festa, Purim, significa sortes, é sorte no plural. É só uma palhinha do hebraico, quando você tem o final im, você tem o plural, é como o plural no hebraico, né? Elohai, Senhor, Elohim, né? Seria Senhor no plural, pan, face, faces, panim. Do mesmo jeito, por, sorte, Purim, sortes. Então, essa acaba sendo a denominação dessa festa e a origem dela está na conspiração que é criada para o decreto de morte do povo judeu. Por isso, queridos, a gente insiste nessa realidade de que o livro de Esther aponta para a providência para transtornar os planos do homem mau. Exatamente. Então, concluindo, né,
Vimos então que o livro de Esther nos faz lembrar de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar na estrutura desse mundo. E que todos os reinos deste mundo vão passar. Vimos que todos vão passar. E por isso a palavra de Deus nos diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E vimos então nesse livro a providência de Deus em todos os aspectos, o qual nós iremos nas próximas lições, com mais detalhes, ver toda a provisão de Deus, todo o agir de Deus na história, né? Demonstrando assim a sua soberania para o seu povo, sendo um Deus misericordioso, dando mais uma vez, né, livramento para o seu povo. Então, essa é uma das grandes lições, né, que podemos ver no livro de Esther. Então, que Deus abençoe a todos, né? Esperamos nos encontrar nas próximas lições, né? Compartilhe este vídeo, faça um comentário, né? Se inscreva e que com certeza seremos edificados cada vez mais na palavra de Deus.